Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, eu quero te louvar pela vida do teu filho. O teu filho que se coloca na tua presença nessa noite, para ser usado pelo Senhor, para ser profeta do Senhor, boca do Senhor para as nossas vidas. Eu quero te louvar pela vida dele, te pedir uma bênção sobre a sua vida, a sua família, seu ministério, ó Pai, e tudo aquilo que ele colocar às suas mãos. Que o Senhor esteja, Senhor, usando ele como tem usado, de uma forma tremenda e maravilhosa, para falar conosco nessa noite. Te louvamos, te agradecemos e te pedimos, fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vai tudo bem com vocês? Animados e alegres, felizes porque um dia estarão morando no céu. Amém? Vocês estão esperando a volta de Jesus? Ele vai voltar um dia, né? Às vezes nós falamos pouco nisso nos púlpitos, mas o Senhor estará voltando para levar a sua igreja, uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Eu queria convidar você, além de abrir a sua Bíblia, a se colocar de pé também, por favor. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 5. Eu vou ler alguns versos no capítulo de número 5 e também alguns no capítulo de número 6. É para nós, às vezes nós que conhecemos mais a palavra, isso é fácil identificar. Mas às vezes as pessoas os novos convertidos, pessoas que têm menos conhecimento teológico da Bíblia, é bom nós falarmos e lermos para nós primeiro colocarmos a ideia central, para depois a gente começar a falar. Por isso que às vezes eu gosto de fazer uma leitura, às vezes um pouco maior, porque não é uma palavra, não é um sermão simplesmente um sermão temático, né? Um sermão que a gente vai estar ministrando através do texto. Todos acharam Isaías capítulo número 5? No verso 8, são os ais que Isaías decretou, ou falou, ou ministrou sobre o povo rebelde, a casa de Israel. Ele começa no verso 8, ele diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fique como únicos moradores no meio da terra. No verso 11, o segundo ai, diz assim: ai dos que se levantam pela manhã, e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquente. No verso 18 agora, vai lá para o verso 18, o terceiro ai. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado, como se fosse com cordas de carros. Verso 20, o quarto ai. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. No verso 21, o quinto ai. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. O sexto, ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. O sétimo, no verso 23, diz assim: ai dos que se justificam, ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Agora vamos lá para o capítulo número 6. Para nós entendermos melhor esta palavra. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ele disse assim: então disse eu: ai de mim, que vou perecendo,
porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, meus amados. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Eu sei que nós estamos no meio de um povo que tem amor pelo Senhor, um povo que vem na casa do Senhor para aprender a sua palavra, para que não possa transgredir, mas para que possa caminhar de acordo com os princípios, com os preceitos retos e bondosos do nosso Deus. Então coloca a sua mão assim no seu coração. Eu quero orar mais uma vez com você. Amado Deus, eu te louvo nesta noite, mais uma vez, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui na Tua casa, ó Pai, para ouvirmos a Tua palavra, para falarmos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos abençoa, Senhor, dá graça, me dá graça, meu Deus, me traz, meu Deus, a Tua revelação nesta noite. Ó Deus, abençoa cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite presentes, aqueles que estão assistindo através da internet, que nós possamos sair daqui, ó Pai, nesta noite, pensando e com o nosso coração, meu Deus, fazendo conjecturas a respeito daquilo que foi falado aqui, ó Senhor, que possamos desfrutar desta palavra como um alimento especial para a nossa vida. Ó Deus, nos abençoa de uma maneira especial, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus amados. Eu dei o título para esta palavra de ai de mim que estou perecendo. É a palavra que o profeta Isaías, ele falou aqui. A experiência do profeta Isaías, ela precisa ser reproduzida na minha vida e na sua vida hoje, nesta noite. Esta mesma experiência precisa ser reproduzida. Isaías não foi simplesmente um profeta do Antigo Testamento, um dos profetas maiores. Não foi simplesmente um homem filho de Amós, um homem que foi primo de Uzias, de maneira alguma. Não foi um homem que simplesmente viveu no palácio, ou que teve as benesses de estar tendo a parentela, sendo tratado como príncipe no palácio, porque ele era parente do líder, do governador maior daquela nação. De maneira alguma. Deus chamou Isaías porque ele tinha um propósito. Deus chamou Isaías porque ele conhecia o coração de Isaías. E como ele conhecia o coração de Isaías, ele sabia que Isaías poderia ser tratado. Assim como nós nesta noite, se Deus conhece o meu coração e o seu coração, Ele sabe que em nós Ele pode tratar com algumas coisas na nossa vida, e para que Ele possa nos usar da maneira como Ele quer nos usar. Nós não somos muito diferentes do profeta Isaías, de maneira alguma. Nós estamos, assim como o profeta, ele era um homem de Deus, fazia a obra de Deus, trabalhava para Deus, já era um homem que profetizava. Isaías já profetizava. Se você vai ler, apesar que o livro de Isaías às vezes não está cronologicamente nos capítulos a capítulo, mas você vai ver que no capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías já estava profetizando, ou seja, já era um homem que tinha um conhecimento de Deus, já era um homem que ele entendia, às vezes, o que era servir a Deus. Talvez como nós estamos hoje, nós somos pessoas, homens e mulheres de Deus, servimos a Deus com alegria, mas às vezes nos falta algo
que venha a mudar, a transformar, literalmente, totalmente a nossa vida. Nos falta fazer e ter a mesma visão que Isaías teve na vida dele, num dia da vida dele. E esta visão que ele teve modificou, transformou a vida dele para todo sempre. Isaías, ele está vendo aqui, ele profetizava, e você notou que no capítulo de número 5, ele trouxe 7 ais, em algumas Bíblias está com 6 ais, mas são 7, na realidade, ais. O que são isso? São decretos da parte de Deus para determinadas pessoas ali na nação de Judá ou de Israel. Um deles, só para lembrar você, no primeiro que nós lemos, ele fala no verso 8, ele fala um ai sobre cobiça. Ou seja, Deus estava declarando e decretando que algo estaria acontecendo de ruim à vida daquelas pessoas que estavam gananciosas e com cobiça. No verso 11, ele fala sobre bebida e sobre embriaguez. Ele está dando um ai sobre esse tipo de pessoas. No verso 18, ele fala aos que pecam deliberadamente, ou seja, aquelas pessoas que planejam o seu pecado. Elas estão sentadas hoje aqui, mas às vezes o seu coração já está planejando pecar amanhã. Não são pecadores que acontece. Você está caminhando, às vezes acontece de você pecar de alguma maneira, todos nós pecamos. Não, mas pecadores costumazes, pecadores que ouvem a voz de Deus, mas não escutam a voz de Deus. A voz de Deus não desce, não entra para o seu coração, e eles continuam fazendo planos para continuar a se pecar. No verso 20, fala sobre quem faz corrupção dos padrões morais. Verso 21, ele diz contra a arrogância e o orgulho. No verso 22, ele dá o 6º ai contra os mestres do pecado. E no verso 23, o profeta Isaías, ele faz o 7º ai para contra a perversão da justiça. Mas parece que 7 é um número perfeito. Parece que tinha fechado a conta. Parece que estava tudo bem. O profeta ministrou às pessoas 7 coisas contra os pecadores. Mas quando ele está ministrando essas 7 coisas contra os pecadores, a Bíblia diz que aparece então uma visão para Isaías. Oh, aleluia! A Bíblia diz então que Isaías agora, um homem da profecia, um homem da promessa, um homem usado por Deus, agora ele tem uma visão diferenciada. A Bíblia diz que ele vê ao Senhor, e o séquito, ou seja, o manto do Senhor, enchia todo o templo aonde estava. Ele estava tendo uma visão, e quando ele está tendo esta visão ali, ele olha para ele, e agora ele olha para Deus, e agora ele olha para ele. E aí ele decreta esse 7º ai, 8º ai, um que ele não estava esperando, um ai que não fazia parte dos seus planos, porque parece que estava tudo bem, parece que ele era um crente bom, parece que ele era um crente que fazia as coisas corretas, parece que ele era um crente que ia para a igreja, era um crente que fazia, dizimava, ofertava, fazia bem às pessoas, continuava assim, mas não é isso o que Deus às vezes requer de nós. Ser pessoas boas, ser pessoas bondosas. Não, às vezes o plano de Deus para nós é muito maior. E quando Isaías, ele vê aquela visão, e quando ele vê a presença de Deus naquela visão, ele olha para ele, e ele fala o 8º ai. E agora esse ai volta para ele, aquele que apontava o dedo para todas as pessoas. Ele estava apontando o dedo para todos os tipos de pecadores naquela nação. Ele estava apontando o dedo para esses 7 tipos de pecados aqui que nós lemos, e ele apontava para a nação e para as pessoas daquela nação. Mas quando aquele homem tem a visão de Deus, Deus mostra para ele quem ele realmente era. E ele agora, depois que ele tem aquela visão, ele diz: ai de mim,
ai de mim. Agora não é mais ai das pessoas, mas é ai de mim que vou perecendo. Diga misericórdia. Aquele profeta, parece que ele se assusta com aquela visão. Isso me diz que nós não somos tão diferentes daquelas pessoas às quais nós mesmos acusamos. Isso me diz que a visão que o profeta Isaías teve quando ele viu a Deus, Deus mostrou para ele que não era tão diferente daquelas pessoas às quais ele estava apontando o dedo. Isso me diz para mim e para você, que estamos aqui nesta noite, que nós não somos tão diferentes daquelas pessoas as quais são pecadores e que nós rejeitamos. Nós não somos tão diferentes. O que nos faz diferentes um dos outros? Tem alguém que fez uma pesquisa dizendo que cada pessoa tem o seu preço. Cada um tem o seu preço. Cada homem, cada mulher tem o seu preço. Eu acho essa pesquisa tribulosa, mas vamos falar um pouco dela. O preço de Judas foi 30 moedas de prata. Foi um preço. Foi o preço que as pessoas ofertaram e ofereceram para ele. Ele não trairia Jesus. Será que ele trairia por 10 moedas de prata? Talvez não. Por 20, talvez não. Mas por 30, ele traiu ao Senhor. Nós olhamos homens hoje na mídia, olhamos, sei lá, olhamos José Genuíno, olhamos José Dirceu, tudo safado. Olhamos Bispo Rodrigues, um homem nascido dentro de uma igreja, criado dentro de uma igreja evangélica. Qual que é o preço de cada uma destas pessoas? E qual que é o nosso preço? O que nos torna diferente destas pessoas? O que me torna diferente deles? O que te torna diferente deles? Ninguém nasceu bandido. Todos nascemos pecadores, sim. Mas para o pecado também tem jeito, o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas o que nos torna diferente? A Bíblia diz assim, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar além das vossas forças. Ou seja, o que Deus está falando aí? Parece que Deus está confirmando que cada um de nós tem um limite, cada um de nós tem um preço. Cada um de nós tem um determinado ponto que nós não conseguiremos ir mais adiante, sem negar, sem trair, sem mentir, sem corromper. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Cada um de nós tem um limite. Mas ele diz o seguinte, que antes, com a tentação, ele vai dar também o escape, para que nós possamos suportar. Eu tenho a oportunidade todos os dias na minha vida de pecar, todos os dias. Todos os dias aparece a oportunidade para o pecado, para me colocar no meio daqueles que fazem exatamente isso. Todos os dias você tem a oportunidade de fazer as mesmas coisas. O que então faz a diferença na sua vida e na vida dos outros? Exatamente isso, porque com a tentação, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, Deus, a Bíblia diz que Ele não vai nos deixar tentar além das nossas forças. Mas com a tentação vai vir equilibrando juntamente também o Espírito Santo de Deus para trazer sobre nós o escape. Eu tenho que escolher
Se eu prefiro a tentação ou se eu prefiro o escape de Deus. Eu tenho que escolher se é melhor para mim eu abrir mão e fazer a tentação viver na minha vida, ou se eu posso dizer, não, a porta continua fechada, eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus valores, eu tenho Cristo morando na minha vida, o Espírito Santo habita em mim, e pecado algum vai habitar juntamente com o Espírito Santo na minha vida. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, também dê glórias a Deus bem forte. Na nossa vida espiritual, nós precisamos ter um propósito. E esse propósito é o que dá forma na nossa maneira de viver. No Salmo 119, 112, diz assim: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre e até o fim. O que vai fazer diferença é o Espírito Santo falando no seu coração e no meu coração. O salmista está dizendo que ele já achou o lugar certo. Josué, quando falaram para ele, estão adorando a ídolos, estão fazendo coisas. Aqui o povo, a maioria, se você fizer aqui uma votação, a maioria vai adorar a ídolos. Josué falou, não importa, não tem problema. Todos aqui podem fazer isso, mas eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre e até o fim. O que vai fazer com que o pecado não aflore, não assole a minha vida e a sua vida? É guardar e fazer, inclinar o coração para a palavra de Deus, para sempre e até o fim. Não é hoje e amanhã, o final de semana, pastor, final de semana tem que abrir uma exceção, Deus sabe, Deus conhece a minha carne, Deus conhece a minha fraqueza, então no sábado e domingo, de sexta para sábado, pastor, é problema na minha vida, pastor, é boato demais em Goiânia, o senhor já viu, o senhor conhece, pastor, o senhor não sabe o tanto que é bom, o senhor já foi em boate, pastor, isso lá é de Deus, não tem problema nenhum, é todo mundo jovem, é tudo legal, é legal demais, pastor, não tem problema nenhum. Inclinei a guardar a tua palavra para sempre e até o fim. Ou seja, nada vai me fazer deixar de guardar a palavra de Deus no meu coração, porque o meu coração está inclinado à palavra de Deus. A nossa decisão de mudar, eu sei que não é fácil, mas nós temos que tomar decisões na nossa vida, assim como Isaías trouxe. Nós temos que tomar decisão. A decisão tem que ser tomada. Às vezes não acontece a mudança de uma hora para outra. Não, às vezes não. Nós convertemos, eu e a Marisete. Você conhece um pouco da nossa história, a Cássia fala toda semana aqui. Toda semana. Mas quando nós convertemos, eu era crente, converti, a Marisete era crente, mas eu continuava fazendo as coisas erradas, e muitas delas, excluí algumas, mas algumas eu continuava fazendo, mas eu era crente, dava paz do Senhor, ofertava, ia para a igreja no domingo, ia na escola dominical, mas continuava fazendo coisas erradas. Mas um dia, assim como a palavra que nós lemos, Deus fez com que eu inclinasse o meu coração às coisas dele. E quando eu inclinei o meu coração para as coisas dele, automaticamente eu virei as costas para as coisas que me seguravam debaixo do pecado.
O pecado agora não tem mais cordas nos meus tornozelos. O diabo não tem mais acusação para me acusar nos meus ouvidos quando eu deito no meu travesseiro. Por quê? Porque um dia eu disse para Deus: Deus, eu quero ser um homem diferente. Eu quero ser não um crente, mas eu quero ser um cristão que leva o teu nome grudado na minha testa. Não é tão simples. A Bíblia diz em Provérbios 4:18: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O que eu não posso? Eu estou caminhando, virei as costas para o pecado. O que eu não posso? A Bíblia está dizendo que a vereda do justo é como um dia que vai nascendo. 5 horas da manhã, começa aquela claridade tênue, aquela pequena claridade. Às vezes é a nossa vida, em muitos momentos que nós já passamos por aí. Nós éramos uns crentinhos, mas uns crentinhos merreco, uns crentinhos meia boca, um crentinho que não aguentava um grito do diabo, ou um chamado, que tal, vem cá. Mas o dia foi clareando, nós fomos aprendendo as coisas, as trevas foram saindo da nossa vida, e a luz foi chegando no nosso coração e na nossa vida. Agora eu já não olho mais e não ando e não vejo mais as trevas, mas agora eu ando de cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo, ao qual pagou um preço sem limite, sem medida na cruz do Calvário, deu o seu sangue, para que eu e você, nós pudéssemos hoje estar aqui, na Catedral da Família, levantando as nossas mãos, adorando ao Senhor e dando glórias a esse Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a exousia, todo o bem. Somente quando encontro com Deus é que eu consigo enxergar quem Ele realmente é. Isaías falava no nome de Deus, mas Isaías não conhecia a Deus. Isaías profetizava no nome de Deus, mas Isaías não tinha a intimidade correta com Deus. Nós podemos viver a vida inteira fazendo as mesmas coisas que nós fazemos hoje. Às vezes nós vamos até para o céu, se você estiver fazendo coisa boa, é claro. Não se você estiver em pecado. Se você estiver em pecado, quero te dar uma notícia triste. Você não vai entrar no céu pelas portas. Não vai. Mas às vezes nós estamos fazendo coisas boas, como Isaías não estava pecando ali, costumazmente. Mas ele não estava no centro do projeto da vontade de Deus na vida dele. Nós temos que deixar a prática de falar com Deus, como nós levantamos às vezes eu estou ficando com raiva da minha oração. Eu estou tomando raiva da minha oração. Eu vou para a academia de manhã, 3, 4 vezes por semana. Eu chego no carro, pego, ligo o carro, o som liga, eu desligo o som e começo a falar com Deus. Quando eu saio da garagem, eu estou falando com Deus. Um cara me fecha. Um momentinho, Senhor, só um instantezinho. O sangue sobe. Senhor, só um instantezinho, o negócio aqui já nós resolvemos aqui já. Nós voltamos a conversar. Sai do portão, começa a falar com Deus. Senhor, obrigado, obrigado, obrigado por isso, obrigado por aquilo. E são poucos obrigado. E dali a pouco começa, Senhor, abençoa o meu dia. Abençoa, Senhor, o dia da minha esposa. Senhor, abençoa o dia do meu filho lá em Brasília, da minha filha, do meu genro, da minha nora, do meu neto, da minha mãe, das minhas irmãs, até dos meus cunhados. Abençoa, Jesus.
os agregados. Mas sabe qual é aquela oração tediosa? Aquela oração tediosa, pesada. Esses dias eu parei o carro no meio da rua, falei, vamos mudar esse negócio aqui. E comecei a orar de maneira diferente, sem ser, Senhor, me dá, me socorre, me acode, me livra, me faz isso, me dá aquilo. Senhor, eu estou com problema nisso, problema naquilo outro. Só o Senhor pode resolver, resolve isso primeiro, isso depois. Aí eu cansei desse negócio. Às vezes nós somos dessa maneira. Nós não temos intimidade nenhuma com Deus, nós falamos com Deus porque Deus tem que responder a nossa oração e rápido. Nós não falamos às vezes com Deus porque nós amamos a Deus, nós falamos com Deus porque nós necessitamos dEle na nossa vida. Isso tem que mudar, isso precisa mudar. Às vezes eu fico envergonhado pelo tipo de crente que às vezes eu sou e sinto. Um crente que só olha para Deus pelas coisas que Ele faz. Isaías estava querendo uma mudança e Deus queria mudar a vida dele. Nesta noite aqui, quem sabe, o Espírito Santo de Deus que está aqui, talvez está olhando para você e dizendo as mesmas coisas, querendo mudar o seu coração, transformar o seu coração, o seu viver, para que você seja sim um crente, mas um crente diferenciado, não alguém que simplesmente vive a pedir, mas alguém que vive amparado nos braços de Deus, conversando com Ele, com alegria no coração. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso? Isaías viu a Deus e mudou. Isaías teve uma visão de Deus e mudou a sua vida. Tem pessoas às vezes que estão tendo visão, tem visão de tanta coisa, eu vejo uma lagartixa subindo de 4, 6 pernas, eu vi um anjo de 8 pernas para lá, eu vi aquilo outro, eu vi uma luz amarela dentro de uma verde, com uma pretinha no meio, e que saiu correndo. Tem gente que vê tanta coisa, você conversa com a pessoa, parece que a pessoa tem revelação todo momento, Deus só fala com ela em revelação, mas você desnuda ela, tira aquilo da vida dela, você vê que realmente ela é, ou seja, a pessoa às vezes tem visão de tudo, mas a vida dela não é mudada e transformada. Não adianta eu orar, apesar que eu devo, não adianta eu orar 24 horas por dia, e ver todas as coisas, comentar todas as coisas, saber todas as coisas, se a minha vida não mudar, não tiver uma mudança diante de Deus. E somente quando eu tenho uma visão destas, é que eu posso saber quem realmente eu sou. E quem eu sou? Quem nós somos? Barro e pó. Quando eu encontro com Deus verdadeiramente, eu me vejo como eu sou. Eu não preciso mostrar para ninguém quem eu sou. A minha máscara já não serve para acobertar quem eu estou tentando encobrir. Quando eu vejo Deus cara a cara, face a face, eu vou entender que eu não vou ter simplesmente condições, porque quando eu encontro, Isaías viu aqui o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o Rei todo-poderoso, o Rei dos reis,
Ou seja, quando eu estou diante de uma autoridade dessa, o que eu quero que você entenda é o seguinte: quando nós nos encontramos com Deus, é a autoridade máxima principal. Quando eu estou diante desta pessoa, vamos imaginar que você um dia consiga uma audiência com a Dilma, lá no Palácio de Brasília. Você não vai chegar lá para Dilma e vai falar: Dilma, eu estou com um machucado aqui no meu dedo, será que a senhora poderia arrumar para mim um band-aid, para me colar aqui e curar isto aqui? Você não vai perder o seu tempo pedindo coisas supérfluas, coisas fúteis, coisas que não mudam em nada a sua vida. Assim é Deus. Quando nós nos encontramos com Ele, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, nós não temos que nos preocupar em pedir coisinhas para Ele, mas eu tenho que me agarrar nele, porque Ele é a essência de todas as coisas. Ele é. E o Espírito Santo de Deus faz esse papel de espelho. Ele me mostra quem eu sou. O Espírito Santo nos mostra. Se você for sincero diante de Deus, Ele vai te mostrar. Ele vai colocar um espelho diante de você. E você vai se ver como você realmente é. E assim como Isaías, assim que você vê quem você é, você não vai querer ficar como você está. Você vai querer uma mudança radical na sua vida. Assim como Isaías, depois que ele viu o que restava a dizer agora para Deus, ele disse o que passava no seu coração e no seu interior. Ele disse: ai de mim que estou perecendo. Ou seja, perecendo é morrendo aos poucos. Perecer é quando vai acabando, devagar. Tem muitas pessoas que estão perecendo e não estão vendo, estão morrendo aos poucos e não estão enxergando. Tem pessoas que não estão conseguindo viver mais no Evangelho, porque elas estão morrendo. Isaías era como se ele dissesse: estou perecendo, ou seja, Deus, não me deixe da maneira como estou. O meu caminho está caminhando totalmente fora de rumo, de forma. Eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Eu quero que o Senhor muda, Senhor, o rumo da minha vida, porque do jeito que eu estou caminhando, eu não estou indo para o lugar correto. Diga misericórdia. Isaías proferiu 7 ais. E agora ele profere um ai. Mas esse ai muda a vida dele. Na língua portuguesa, existe uma classe de palavras chamada conjunção. É uma das 10 classes de palavras classificadas como palavra da língua portuguesa. Conjunção. O que é uma conjunção? Ela liga 2 frases, 2 pensamentos. Mas o que me chama mais a atenção numa conjunção é porque quando ela está acontecendo, normalmente, é nesta que eu quero falar, é uma conjunção adversativa, ou seja, quando ela está acontecendo uma frase e encontra uma conjunção adversativa, significa que a partir daquele ponto para frente, o teor inteiro da frase estará mudando por causa de uma palavra de conjunção. O que é isso, pastor? O que o senhor está falando? Eu explico. Deus me deu, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, no verso 1, para você entender, e eu quero passar depois para Isaías. Esta é uma conjunção adversativa, que ela pode ser a favor ou pode ser contra. Nesse exemplo aqui, ela é contra. Olhe, 2 Reis, capítulo 5, verso 1, diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem, diante do seu senhor, e de muito respeito,
porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse homem muito herói e muito valoroso. Conjunção adversativa, porém leproso. Mas, porém, contudo, todavia, obstante. São conjunções. Quando encontramos uma dessas conjunções, vai mudar todo o sentido da frase, ou seja, o que estava para trás vai ser mudado totalmente. Naamã era um homem bom, maravilhoso, herói de guerra, valoroso, honrado, porém leproso. Isaías olha para o Senhor, ele olha para Deus e ele começa a dizer as seguintes palavras: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele disse que ele teve medo, porque lá em Êxodo 33, 20, quando Moisés pergunta para Deus, Deus, me mostra a tua face ou a tua glória. O Senhor fala para Moisés, a minha face você não pode ver, eu vou te mostrar a minha glória, eu vou te mostrar outros atributos, mas a minha face você não pode ver, porque qualquer homem que ver a minha face morrerá. Aqui Isaías está dizendo, ai de mim que estou perecendo, porque eu vi. Mas entra uma conjunção adversativa. Na sua Bíblia está dizendo, mas, no verso 6, diz assim no verso 5, de novo, para nós entendermos, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Estava tudo ruim na vida dele, diga-se um porém, um mas, um todavia, um contudo, muda tudo. Mas no verso 5 diz assim, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Isaías teve medo de morrer. Ele viu o Senhor, numa visão, é claro. João 1,18 diz que ninguém poderá ver a Deus, ninguém jamais viu a Deus. Mas Isaías agora teve uma visão de Deus. Preste atenção, eu estou concluindo. Aliás, vamos ficar de pé. Eu vou reler de novo o verso 6. Mas, na sua Bíblia está escrito como? Mas ou porém? Tem algumas Bíblias que está escrito mas, outras está escrito porém. Vamos colocar, como eu li sobre Naamã, porém, vamos colocar aqui também, porém, nesta aqui. Vou ler para você de novo. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Ele está falando que um dos serafins, daqueles seres angelicais, voou para ele. Ele estava com medo, estava perecendo, estava morrendo. E pensou que iria morrer. Mas agora ele está dizendo que, imagina uma brasa. Aqui está dizendo que é uma brasa viva, diga glória a Deus. As brasas vivas no nosso meio hoje vão mudar e vão transformar a nossa vida, diga amém. A brasa viva era, a Bíblia diz que o serafim veio então com uma brasa viva, tirada do altar. O que era o altar? Só para nós entendermos e nós encerrarmos. O altar era aquele lugar, lá no tabernáculo, aonde o pecador entrava. E a primeira coisa, quando ele entrava com o seu animal, o sacrifício, ele entrava, começava a entrar dentro do tabernáculo, passava pelo portão, pelo grande portão. A primeira coisa que ele enxergava era o altar de sacrifício. Não enxergava mais nada a não ser o altar de sacrifício que estava na sua frente.
Esse altar não poderia se apagar hora nenhuma. Enquanto o fogo estivesse presente, significava que Deus estava presente, recebendo aqueles ali, quitando e anulando aqueles pecados. Os homens que chegavam com os cordeiros, com os animais para serem sacrificados, eles chegavam diante daquele altar. Aquele altar tinha que estar com as brasas. Mas havia um momento que o altar começava a ter cinzas no altar. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, de manhãzinha, ele pegava aquela tenaz e começava a arrancar e tirar toda a cinza que existia por cima daquelas brasas. Por quê? A cinza era a queima, ou seja, daquilo que era o resto. A cinza significava o restante daquilo que ficou. A cinza era o que impedia a chama de brilhar. A cinza era aquilo que tirava todo o brilho daquelas brasas que estavam juntas ali naquele lugar. Mas ele chegava e tirava aquele negócio ali. E preste atenção numa coisa: aquelas brasas que estavam ali naquele lugar, naquele altar dos sacrifícios, alimentavam um altar de incenso que estava lá dentro do tabernáculo, que já não tinha mais homens, tinham acesso àquele lugar. O que eu acho interessante é o seguinte, olhe para mim, porque o primeiro passo das pessoas teria que ser o sacrifício, de estar oferecendo o animal, e aquele animal ali sendo queimado pelas chamas, pelas brasas vivas naquele lugar. Mas o que eu acho mais interessante é que depois daquele lugar, a pessoa só tinha de novo as brasas vivas, iam estar lá na presença de Deus, o último estágio para estar na presença de Deus. Ou seja, o sacrifício era o primeiro passo, e o altar de incenso era o último passo para estar na presença de Deus. Todos eles tinham brasas e brasas vivas. O que eu entendo com isso? O que eu entendo com isso? Um serafim sai de lá com uma brasa. Você já tomou leite quente, você já fez coisas assim, você já tomou chá quente, já queima a boca, não é verdade? Eu estava lá em casa meditando nesta palavra e começou a doer a minha boca só de pensar naquele gesto. O serafim com a brasa viva na mão, com uma tenaz, porque nem o anjo pegou a brasa. A brasa era tão viva e tão forte, tão potente, que ele pega a brasa, chama lá naquele altar e leva para o homem que precisava de uma mudança na sua vida radical. E a Bíblia diz que ele toca com aquele negócio fumegante. Eu imagino às vezes a dor que deve ter causado, mas aquela dor foi momentânea. Aquela dor foi num momento só. A dor que às vezes é causada pelo que Deus age na nossa vida, nós nunca mais nos lembraremos dela. A dor que é causada pelo sofrimento, quando às vezes Deus nos faz para nós podermos mudar e transformar a nossa vida, nós nunca mais nos lembraremos dela. Por quê? Por quê? Por quê, pastor? Porque Deus vai colocar tantas outras coisas na nossa vida que nós nunca mais precisaremos lembrar daquelas coisas no nosso passado que traziam alegria, traziam prazer, traziam coisas. Mas quando Deus entra na nossa vida, faz a diferença, nós nunca mais nos lembraremos, porque as coisas que Deus acrescenta em nós são muito superiores às coisas que nós fazemos com as nossas próprias mãos. Muitas pessoas aqui estavam caminhando para um determinado lugar. Eu todo final de semana eu faço isso de errado. Mas eu quero encerrar esta palavra dizendo para você, colocando uma conjunção adversativa no meio. Eu não conseguia abandonar o pecado, porém Deus tocou na minha vida e eu nunca mais fiz isso. Eu não conseguia sentir paz na minha vida, porém Deus tocou no meu coração e eu nunca mais tive angústia.
Eu não conseguia ser uma pessoa realizada no meu dia a dia. Todo mundo parece que era feliz e eu não. Eu não conseguia fazer isso. Porém, um dia Deus tocou na minha mente, no meu coração, e a minha história foi mudada e foi transformada. Quantos querem que Deus faça isso na sua vida também nesta noite? Diga amém. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu tinha perdido toda a esperança, porém Deus mudou a minha história. Espírito Santo de Deus, nesta noite, ó Pai, eu quero orar. Ó Deus, eu quero te pedir que, ó Pai, nós não possamos caminhar da maneira como nós estamos. Espírito Santo, que nós não possamos, ó Deus, o nosso caminhar seja da mesma maneira, com os mesmos passos, nos mesmos lugares pelos quais nós estamos, ó Pai. Senhor, nós te damos liberdade para que o Senhor possa na nossa vida fazer a diferença. Ó Deus, somente quando aquele serafim tocou na boca do profeta, é que o profeta conseguiu ouvir a voz do Senhor. O Senhor continuava falando todos os dias, como o Senhor continua a falar conosco todos os dias, mas às vezes nós não ouvimos a tua voz, ó Pai. Ó Deus, assim como o profeta foi tocado, e a partir daquele instante ali, ele começou a ouvir a tua voz, e o Senhor perguntou para ele: a quem enviarei? Ele, ouvindo a tua palavra, diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, ó Pai. Nesta noite, ó Pai, separa aqui no nosso meio homens e mulheres que estão no seu coração, ó Pai, estão voltados nesse instante para que o Senhor possa mudar as suas vidas, ó Pai. Deus, eu quero nesse instante que a tua palavra ache guarida nos corações e que pessoas sejam transformadas, ó Pai, aqui nesta hora. Que o viver, ó Pai, seja um viver diferenciado. Ó Deus, que haja paz no seu caminhar. Ó Deus, que não haja retrocesso na vida cristã, mas que haja sim, ó Deus, cada vez mais avançando e avançando para as coisas que o Senhor tem para nós, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, abençoa cada um dos teus servos nesta noite, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus. Me diga uma coisa: tem alguém aqui no nosso meio, você não é crente, ou você é crente, mas está afastado da igreja. Tem alguém aqui nesta noite que gostaria de reconhecer o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida? Dê uma cena assim, com a sua mão. Tem alguém que gostaria de dizer: a partir de hoje, eu quero fazer uma mudança radical na minha vida? Tem uma jovem aqui. Deus abençoe você, jovem. Tem mais gente, tem mais pessoas que gostariam de fazer esse compromisso com Deus nesta noite, dizendo: Deus, entra na minha vida, muda a minha história, transforma o meu viver, sela uma nova história na minha vida. Tem alguém, mais alguém? Não tem? Você tem como vir aqui à frente? Se tiver mais alguma pessoa, pode vir. Se tiver que gritar, eu gritarei. Como você chama? Se tiver que chorar, eu chorarei. Hoje nesta palavra, eu confessei para Marisete. Falei: Marisete, essa palavra hoje à tarde está me dando uma angústia tão grande no meu coração. Eu estou tão angustiado. Eu não sei se é Deus que não quer que eu fale essa palavra, eu estou insistindo, ou se é Deus que quer que eu falo e o diabo está com coisa na minha mente. E eu fiquei angustiado. Eu quero matar minha carne. Mas uma coisa eu tenho certeza agora: Fazer tua Deus te trouxe aqui nesta vontade, noite nosso Espírito.
Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer colocar algo na sua vida diferenciado para que o seu viver e o seu caminhar seja diferente. E muitas pessoas sairão daqui nesta noite e serão pessoas diferentes, porque esta palavra vai fazer na sua vida, vai fazer algo, vai ficar tilintando nos seus ouvidos e no seu coração, e você vai colocar que você precisa e você quer mudar. Camila, você é uma pessoa especial diante de Deus, viu? Você é amada de Deus, você é amada do Pai. Você só não sabia o que fazer e como fazer, mas você veio aqui nesta noite e Deus quer escrever uma história linda a partir de agora na sua vida. Você tem uma história bonita, mas Deus quer escrever uma história linda na sua vida. A partir de hoje, algo diferente vai estar acontecendo no seu viver e no seu caminhar. Não tenha medo, não tema, viu? Não olhe para ninguém, não olhe para as pessoas. Não deixe acusações te tirar do projeto de Deus. Olhe para o Senhor. Ele vai te dar força e vai te sustentar. E você daqui a alguns dias vai dizer: o pastor tinha razão, como eu estou feliz, como eu estou diferente. Dê uma salva de palmas para Camila aqui. Devido ao tempo, eu não estarei fazendo uma oração para todas as pessoas. Eu queria convidar o pastor Roberto aqui. Mas põe a sua mão assim no seu coração. Eu vou orar com a Camila e depois eu quero orar com você. Deus amado, Deus querido, Deus, na vida da Camila nesta noite, Deus, é a ovelhinha do Senhor que o Senhor buscou nesta noite e achou aqui. Ó Deus, como o Senhor incomodou para que ela pudesse estar aqui. Ó Deus, quanta resistência que houve às vezes para ela. Meu Deus, quantos dias passados, mas hoje ela está aqui. Deus, porque o Senhor tinha uma palavra para o coraçãozinho dela nesta noite. Ó Pai, eu te peço que escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Deus, que ela possa ter a alegria juntamente com a tua igreja, e que nós possamos passar junto por dificuldades, por coisas boas, nos alegrar, mas que ela possa ter uma alegria diferenciada, ó Pai, no seu coração. A alegria de saber que o teu Espírito Santo habita no coraçãozinho dela e que ela vai ter uma vida diferenciada a partir de hoje, para a glória e louvor do teu nome, no nome de Jesus. Põe a sua mão assim no seu coração também. Deus amado, Deus querido, Deus, a tua igreja, meu Deus, está aqui. Ó Pai, nós somos o teu povo escolhido. E nós precisamos do Senhor na nossa vida, Deus. Nos ensina, nos ajuda. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, das nossas fraquezas, das nossas deficiências, das nossas dificuldades, ó Deus. Mas não nos deixe, Senhor. Nós queremos dizer, como Pedro falou um dia: ó Deus, somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós não queremos sair, meu Deus, da tua presença, mas nos ensina, Pai, cada dia mais a te buscarmos. Porque a tua palavra nos diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Inclina, Senhor, o nosso coração a te buscar cada vez mais. Não nos deixe pecar deliberadamente e não nos deixe acusar, ó Deus, aqueles que às vezes estão pecando, porque nós não somos tão diferentes assim deles. É somente o teu Espírito Santo é que faz essa diferença na nossa vida. Sem o Senhor nós não somos nada, Senhor. Nós somos pó, Pai, nós somos barro. Ó Deus, continua com as tuas mãos sobre nós e nos abençoa, abençoa a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus vos abençoe, meus amados, em Cristo Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado.
Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.